Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha. Curta, comenta e compartilhe. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então curta e comenta. Pode ser com emoji, tá bom? Pra ajudar o engajamento aqui da tia. Isso, obrigada. Vamos de Flávio Maniz, Os Três Irmãos. Eu assisti um corte porque eu desisti de assistir o vídeo inteiro. Eu já assisti, mas aqui na live tá travando. Sou grande admiradora do trabalho do professor Flávio Muniz, professor de História. E o tema dele é sobre História da África. Vambora. As habilidades dela já estão aí. Porque naturalizou os corpos aonde? A gente fica pensando em Vinícius Júnior, grande Vinícius Júnior, excelente jogador. Pelé, grande. Naturalizou o negro na música e no futebol. Uhum. Mesmo na arte, o reconhecimento é recente. As novelas que você assistiu na década de 80, personagem que tinha muito negro era só dois tipos de novela. Ou novela que falava de bandidagem, ou novela de escravidão. Sabe o que eu fico pensando, professor? A gente acaba normalizando as coisas que acontecem, né? Igual você vê, essa parada aconteceu na Penha lá. Muita gente tá falando, pô, tem que acontecer mais 10, mais 20. Cara. Eu não aguento mais isso. É a única forma da gente resolver. Então que venha mais, a população já não aguenta mais. Você vai ver que isso é uma normalização. E se for pensar lá atrás, a gente vem de uma época também que as pessoas normalizavam a escravidão. Né? Hoje você olha assim, você fala, é um absurdo. Mas era uma época onde a pessoa olhava e falava assim, é da sociedade. Isso é do mundo, assim. Né? E Natural, eu da fico pensando assim, natureza. cara, até onde também... E quem ajudou muito a encobrir muitas coisas da escravidão foi a Igreja Católica, né? Vai, a Barate. gente deve culpar essas pessoas que participaram dessa época, mas que foram vítimas dessa normalização. Você entende, assim, o que eu tô Culpar, pensando? entendi. Entendi o que você falou. Na verdade, não é bem uma relação de culpa, é reconhecimento. Se você pega uma pessoa. Posso te dar um exemplo pra ficar Sim. claro? Aham. Minha avó. Aham. Minha avó, ela faleceu, deve ter uns 20 anos que ela faleceu. Uhum. E eu tenho um professor de jiu-jitsu, que é muito amigo meu, que ele é negro. E um dia eu levei ele lá na casa da minha avó, né? Ela tava de cama, ela tava bem próxima, assim, de falecer. E a gente entrou pra ver ela lá no quarto lá e, cara, ela foi racista pra caralho, assim, com ele, assim, sabe? Explicitamente, assim, sabe? Tipo, o que esse negro tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. E acabou, rolou esse negócio assim. E eu fico, cara do céu, velho, minha avó, uma pessoa tão carinhosa, tão boa, assim, sabe? Que lá me deixou tão triste, assim, na época, sabe? Mas foi o contexto da vida dela. Eu fui pegar uma água e um vinhozinho para reagir, mas essa fala do Baratheon é bem interessante porque a gente nunca acha, primeiro, que pessoas próximas podem ser racistas, e segundo, né, que pessoas idosas elas estão imunes a reproduzirem um comportamento que é inaceitável, né, gente? Por exemplo, quando eu passei pela questão de racismo que eu passei na PUC, eu falo sobre isso, tá nos meus destaques, foi uma senhora que me parou em frente. Eu estava saindo do prédio Cardeal Leme, da PUC Rio. Uma senhora, eu estava de frente para ela andando, ela estava vindo de frente para mim, ela estava acompanhada com uma mulher. Que eu não sei quem é, que que na hora eu só foquei nela, porque ela se dirigiu a mim e perguntou: por que você usa esse cabelo? Isso era 3h30 da tarde, gente, estava saindo da faculdade.
Eu falei pra ela, por quê? Aí ela, uma cabeleira danada. E começou a cantar Olha a Cabeleira do Zezé pra mim. Eu levei mais de 1 ano e pouquinho para abrir uma denúncia, eu abri um BO. Eu me orientei com uma amiga minha que é advogada, abri um BO, abri uma reclamação na ouvidoria da faculdade, que ficou naquele lenga-lenga. Me responderam na semana passada que a senhora em questão não tem relação nenhuma com a faculdade, que a senhora em questão possui problemas relacionados a distúrbios, eu não sei se são transtornos, se é demência, e que ela é uma senhora que mora nas redondezas e que a PUC não corrobora comportamentos de racismo, encerraram o meu caso e é isso. Agora você veja, uma senhorinha gaviana, ela pode ser violenta comigo. Sabe por quê? Sempre vai ter a defesa de um CID. Sempre vão olhar também, ai meu Deus, tadinha, mas é só uma senhora. Senhorinha. Sabe? E quando a gente tem uma proximidade com a pessoa, assim, de amizade, um relacionamento afetivo, a gente também nunca imagina que aquela pessoa vá produzir racismo. Vou te dar um outro exemplo. Tinha um amigo, um ex-amigo, não é amigo mais. Ia comigo, voltava, a gente se falava todo dia, se falava toda hora. O visitei quando ele esteve muito mal no hospital. Considerava realmente amigão mesmo. Saía para comer. Contexto, sulista e homossexual, tá? Mais branco. Ele tinha já passado por uma situação muito pesada já, com uma outra aluna preta, tiveram uma discussão onde ele supostamente começou a discussão e ele fez acusações muito pesadas para essa menina. Eu soube de orelhada sobre a versão dele. Depois chegaram informações para mim com o seguinte: fulaninho foi racista com fulaninha. Quando essa informação chegou para mim, eu já me preparei. Porque eu não vi essa pessoa como uma pessoa racista, uma pessoa capaz de produzir racismo. Achei que tinha sido mal entendido. Só que todo mal entendido, quando entra questões de recortes que tem esse quesito raça, todo mal entendido é pouco. Passou um tempo, bolinha vai, bolinha vem, tava dentro do Uber com ele, a gente estava indo para comer, para almoçar, e depois a gente ia comer uma sobremesa e tal. Eis que ele tá falando de todo mundo da faculdade, né? Ele gostava muito de falar, reclamar. E a gente reclama mesmo, gente. Faculdade a gente reclama. Hablas e hablas. Mas ele especificamente, ele gostava de reclamar bastante. E aí dentro do Uber, a gente tá conversando informalmente, ele reclamando todo mundo da faculdade, aí ele solta assim, aquela negrada. Esse aquela negrada, para se referir pejorativamente às pessoas que ele achava um tojo, aquilo ali ali eu confirmei. Realmente ele é racista. E foi eu passei por um breve luto. O luto que eu passei com essa amizade foi ali uma quebra para mim de confiança, porque eu achava que era um amigo. Eu almocei, eu me despedi daquele amigo que eu conhecia. Eu não conhecia essa pessoa. Eu almocei com essa pessoa, a gente conversou, eu me despedi até segunda-feira. No fim de semana, gente, essa sentença, aquela negrada, ela foi ganhando tons e tons mais pesados para mim. Porque até então eu fui relacionando e isso acontece com algumas pessoas pretas, gente, a gente vira Tolkien. Por que Tolkien, gente? Se ele tem uma amiga negra,
Como é que ele pode ser racista? Você tá entendendo? É isso que eu tô falando. E aí eu me vi numa posição muito desconfortável. E quando chegou na aula de segunda-feira, eu já era outra pessoa com ele. E ele virou, ai, vamos tal lugar para tomar café, que a gente sempre ia comer pão com ovo, tomar um café junto, falar. Eu falei, eu não tenho como ir com você. Ah, por que tal? Aconteceu alguma coisa? Que ele é meio sonso. Aconteceu alguma coisa? Você tá mal e tal? Você é diferente? Eu falei pra ele, olhando no olho dele, isso dentro de sala. A turma toda discutindo, tá? A turma toda empavorosa com nota, caralho a quatro de trabalho. Eu virei pra ele e falei, eu não tenho como ter amizade com um racista. Aí ele, ah tá, entendi. Tá. E riu de debochinho e foi embora. E aí até então a gente nunca mais se falou. E eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar com essa pessoa. Eu procurei me informar com a menina que tinha passado pela situação, saber aquilo tudo que a gente já sabe, ela não teve apoio nenhum de ninguém. A situação que ocorreu com ela foi em sala, a professora fez de doide também, entendeu? Mas sabe? Ele chegou a fazer até falsas simetrias. Como assim, falsa simetria? Ele chegou até a falar assim, você entende que eu passo porque eu sou um homem gay. Gente, são opressões diferentes, tá? A opressão por sexualidade, a gente chama de LGBTfobia, ou esse tipo de opressão é totalmente diferente do racismo. Embora a homofobia e todas essas coisas podem se interseccionar dependendo do sujeito, dependendo do indivíduo, né, referenciado. No caso dele, não, ele não sofre com racismo. E racismo e LGBTfobia são coisas diferentes. A não ser no caso a transfobia, né? Transfobia é equivalente a racismo na nossa Constituição, só que a transfobia é uma fobia pelo gênero, né? Eu sou uma mulher negra cis, bissexual, e eu sei o que é racismo, não sei o que é transfobia. Eu não tenho como falar o que é transfobia com uma pessoa. Então, se uma pessoa trans é grossa comigo e tudo mais, ela pode até ser bifóbica comigo, por essa distinção, eu continuo sendo uma mulher cis. Embora a mulher negra esteja lá no final da linha de privilégios, eu continuo sendo uma mulher cis. Uma mulher negra trans passa muito mais perrengue do que eu, e eu nunca vou saber o que é isso. É isso que é interseccionar. Vou voltar aqui com o Baratheon. Eu falo muito, né, gente? Vocês não aguentam mais, eu falo. Eu acho que você trouxe, talvez, o ponto mais importante dessa nossa conversa. Porque vou pegar o exemplo da sua avó e vou... E boa noite, Matheus M. Boa noite, Reddy, que eu não tinha te visto. levar ele para um exemplo não tão pessoal, para você entender. Quando aconteceu o nazismo, e depois que acabou a guerra, os nazistas fugiram para o mundo inteiro. E a Argentina foi um lugar que fugiu bastante nazista para lá. Um deles se chamava Adolf Eichmann. Ele foi para lá. Aí a polícia, ele passou pelo Brasil também, mas ficou na Argentina, e descobriram ele lá. Pegaram o sujeito e levou ele preso. Só que ele foi julgado não em Nuremberg, ele foi julgado em Jerusalém. Fizeram um tribunal, porque os nazistas, a maioria, foram julgados e executados em Jerusalém. Eles pegaram ele com luva, né? Que os judeus tinham medo, tinham, né, nojo de encostar no cara. É o que eu falo assim, o repúdio ao racismo devia ser igual ao repúdio ao nazismo. Só para você ter uma ideia, e nós normalizamos. Mas voltando ao exemplo, quando levou ele para Jerusalém, ele foi ser julgado. Uma repórter, uma historiadora, filósofa, inclusive judia, chamada Hannah Arendt, vocês encontram esse livro chamado Eichmann em Jerusalém, ela foi lá
a pedido da revista que ela trabalhava, The New Yorker, para acompanhar o julgamento. E quando ela chegou lá, de tanto as notícias que tinham chegado, o monstro nazista, ela chegou e viu um cara lá, magrinho, Senhorzinho. óculos, meio careca, sentado lá para ser julgado. Ela falou, um cara absurdamente normal. Ela cunhou um termo que ficou muito conhecido, chamado a banalidade do mal. Porque qual foi a alegação do Eichmann, quando ele estava sendo julgado? Eu não matei ninguém. Eu só assinava documentos. Eu era só uma engrenagem em todo o processo. Só que os documentos que ele assinava eram os documentos que iam mandar as pessoas para os campos de extermínio. Qual é a culpa do Eichmann aqui, então? Se ele era uma engrenagem no processo, ele era inocente? E isso é muito interessante, essa reflexão, gente. Porque é isso, né? Tem essa espécie de docilização, né? Pessoas brancas vão, por mais que elas tenham cometido crimes bárbaros, elas vão passar por uma empatia social, sabe? As pessoas vão olhar, nossa, mas é só um menino, nossa, mas é só uma senhorinha, só um senhorzinho. E ponto e vírgula, feito isso, quanto a responsabilidade de quem assina, né? A responsabilidade dos seus atos. Agora veja, eu não matei ninguém, eu só assinava documentos. Eram documentos que mandavam as pessoas para morte. Qual a responsabilidade de quem assina um papel, gente? Muita. E eu falei isso até num comentário sobre a chacina que teve aqui no Rio de Janeiro, na Penha, né? Quase um mês atrás. Daqui a pouco vai fazer um mês, já fez, eu não sei mais. Fez um mês ainda não, vai fazer, eu acho. Foi tanta coisa que aconteceu a partir disso que eu me perdi um pouco no tempo e espaço. Mas eu fiz um comentário no canal do Dr. Flávio, o professor Flávio Muniz, que era o seguinte, da responsabilização de quem assina. Porque a polícia, uma parte da polícia disse que sabia, né? Alto escalão da polícia, outra parte disse que não. Aí o governo, União, disse que não tinha conhecimento de nada, o Ministério Público disse que não sabia, que tinha sido aprovada a operação dessa. Quando fez a maluquinha, a Luquita Fresh. Ai, nossa, não sei de nada, quem mandou assinar? Ninguém toma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como é que o discurso ele é vendido? Como ele é passado? Uma higienização, eu diria, étnica e de classe. E até gentrificada, né? A maioria eram homens. Quem assina com a caneta, ela atira tanto quanto quem apertou o fuzil. Entendeu? Não tem como se eximir de responsabilidade. Então, é isso, não tem como passar ileso. Ou apenas assinava documentos. Aí é foda, né? Esse é o ponto. Ela chama de banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? A banalização da maldade, que é a suspensão da capacidade de pensar. Que todos nós, mesmo nas condições mais terríveis, nós temos condição de decidir se vamos ou não puxar o gatilho, se vamos ou não empurrar da ponte, se vamos ou não desligar um aparelho que está mantendo uma pessoa viva, se vamos ou não cometer uma crueldade com uma pessoa, se vamos ou não cuspir na água que vai oferecer para um morador de rua. Eu citei coisas aqui do Brasil. Então, o que é a banalidade do mal que o homem hoje, que nós lidamos hoje? É com isso, nós banalizamos o mal. E quando você banaliza o mal, você não se sente responsável pelas consequências desse mal. O resultado disso é que ele foi julgado responsável. Ele foi condenado à morte.
ele também era responsável. Ou o cara que dá a ordem, se nós pensarmos assim, que é só quem executa que é o responsável, nós temos alguma notícia de que Hitler executou pessoalmente alguém? O senhor já ouviu falar de alguma coisa disso? Não. Você não ouviu falar disso. Mas ninguém duvida da responsabilidade dele em 6 milhões de mortes. Nós todos somos responsáveis pelo mal que nós validamos e pelo mal que nós causamos. A sua avó, eu, você, todos nós quando legitimamos isso. O ponto de ruptura é quando você é capaz de fazer esse juízo que você fez, que é o julgamento da Hannah Arendt. Poxa, minha avó, uma pessoa tão bondosa comigo, conseguiu pensar assim de outra pessoa. Nesse momento, você está rompendo com um legado inteiro para mostrar que a vida é só a vida. Mas ela era uma pessoa do tempo dela. Os nazistas eram uma pessoa do tempo deles também. Eu vou ensinar o que para os meninos? Vou dar um exemplo para você. Você acha que um nazista seria condenado por matar um judeu? Jamais. Na Alemanha nazista, jamais. Ele não seria condenado por matar um judeu. Então, posso dizer que matar judeus era normal. Quantos senhores de escravizados foram condenados por matar um escravizado? Nenhum. Você não tem notícia disso. Quando criou uma legislação em 1871, que eles começaram a responder por crimes. E foi um processo que eu estudei na minha dissertação, que uma escravizada conseguiu levar a senhoria dela ao tribunal do júri, porque ela agrediu quase até a morte a filha dela, com chicotadas, com chicote de couro de anta. Então o caso da sua avó é o caso da maioria de nós, que a gente assiste, e olha como é que a gente está vivendo um período tão cruel. A gente está sentado assistindo. Boa noite, Claire. Tudo bem? Tava respondendo comentário no Instagram, desculpa. Uma notícia sobre mortes de pessoas comendo tranquilamente na sala das nossas casas sem que isso nos espante ou nos impacte. Já parou para pensar como é que o mal está sendo banalizado? Quando eu fiz a crítica em relação aos mortos ali, que as pessoas falam, tem que matar mesmo. Vocês sabem quem matou? Nem eles sabem, que eles identificaram os mortos dias depois. Mas todo mundo já correu para validar. Que se fosse, então tá, se fosse. Mas todos eles têm ficha criminal. Você sabe qual a ficha criminal que aconteceu ali? Você banalizou tantas mortes. Você banalizaria as mortes de tantos palestinos? Ou dos judeus que foram mortos também lá no ataque do Hamas? Entendeu? Quando você legitima algumas coisas, quando você legitima, nós legitimamos a derrota do nazismo. Beleza. Legitimamos. Mas, e depois da derrota dos nazistas que mulheres alemãs foram estupradas? Você legitima isso também? Uma violência legitima a outra? As pessoas não entendem, por exemplo, o ódio, o ressentimento que existe entre China e Japão, por exemplo, ou Coreia e Japão, com o massacre de Nanjing. Que crueldades foram cometidas por mulheres que eu não consigo nem expressar. Vocês têm que... Tem fotos sobre isso, da tamanha crueldade que eles praticaram com as mulheres ali. Então, assim, o que nós estamos legitimando hoje? A sua avó, hoje, nesse dia, vai ser talvez o que o seu neto vai dizer quando ouvir o que você gravou hoje, que agora o problema é que eu só sei do relato da sua avó porque você contou. A próxima geração vai saber do que nós dissemos porque está tudo gravado. Sim. Quando eles olharem e falar, poxa, meu avô defendeu isso? Nós sabemos o que é certo, gente. Nós sabemos o que não deve ser feito, que não deve ser legitimado. Mas a gente legitima. Entendeu? Esse fenômeno que a Hannah Arendt chamou de banalização da maldade. A gente abriu mão da capacidade de pensar. E as nossas ações e pensamentos têm consequências. Têm consequências e são cruéis. Então ele não era um inocente. Ele sabia que quando ele... Eichmann não era inocente. Ele sabia que quando ele assinava a ordem, milhares de pessoas iam morrer.
Mesmo que ele não... Claire fala, essa é uma questão complexa entre moral e lei. Acho ético um assunto fascinante. E mesmo que eles tivessem ficha criminal, o Brasil não tem pena capital. Eu acho, Claire, que esse é o ponto essencial da discussão. Porque não existe pena capital, a não ser em casos de guerra declarada. A gente vira e repete aqui, Constituição 88, prazer. E não tem isso de estado de exceção, não existe. Então, assim, matar primeiro e perguntar depois, porque tem que neutralizar uma ameaça, não existe. Mataram, mas tinham ficha criminal, mas não eram os investigados. E mesmo se fossem os investigados, não existe pena capital, porque pena capital é pena de morte. Não existe isso aqui no Brasil. Então, a operação teria que ter sido feita de uma forma que essas pessoas fossem presas. Mas o bandido tá com fuzil. O Roberto Jefferson também tava. Mas os bandidos eram muitos, mas eram 2.500 homens. Se vocês, de novo, se vocês forem pesquisar por pessoas especialistas de segurança pública, tem uma moça, eu não sei o nome, talvez Claire saiba, pessoa aqui do canal, é uma moça que tem um óculos que parece um infinito, assim, uma de cabelo bem vermelho, branca, eu não sei o nome dela, se é Jaqueline, ela é especialista em segurança pública. Ela fala que a quantidade de homens na operação, 2.500 homens, é uma quantidade, acho que para conter, gente, é uma coisa muito gigante, assim. 4 vezes o normal. Então, o que a gente quer aqui é refletir, é pensar sobre isso, sabe? Mas morreram 4 policiais. Pra quem tinha drone e tudo mais, morreu pouco policial. Isso é uma reflexão que eu faço, assim. Se os bandidos tinham drone e tudo mais... Gente, se o drone ele vem do alto de alguma bomba... Você entendeu, né? 4? Meus pêsames aí para falecimento dessas vidas. Todas as vidas que se foram. E... que acabe o derramamento de sangue, né, gente? Porque isso só gera mais violência. Inclusive, tinham 2 menores no meio, né? Eu acho que uma mulher também faleceu. Não tenha visto o olho de nenhum deles, não conheciam neles, só nomes. E talvez nem nomes, só um papel carimbado e ele assinava. Ele sabia, mas Entende? Hitler, inclusive, mandou criar os fornos porque eles não ficassem vendo aquilo lá, né? Mas Claire, eu não acho que abrimos a capacidade de pensar. Acho que aprendemos a racionalizar o mal, seja por meio da religião ou mesmo pela ciência. Acho que essa é a lição da experiência de Milgram. Érica, eu também sou negra com muito orgulho e paraense, arqueóloga e vegana. A Érica fala, né, que a pena capital sempre existiu. Sim, essa pena capital, ela não existe na lei, né, Érica? Na legislação, na Constituição e o documento oficial que vale para todas as leis, a Constituição Federal de 88, ali diz que não há pena de morte, certo? Mas quem continua morrendo? As balas continuam encontrando quais corpos, né? Essa é a pergunta que a gente se faz. A bala achada acha quais corpos? Que é uma bala achada, não é uma bala perdida. E mais uma vez, as pessoas ali, né, assassinadas, mesmo que quem não foi identificado, não tinha ficha, gente, no meio do bololô, sabe o que acontece hegemonicamente? Todo mundo bandido. Esse olhar hegemônico que acachapa todo mundo,
que tombou naquele chão, na penha, aquele dia, como um bandido. Isso não vai ser investigado. Houve sabotagem nas investigações. Não deixaram a Defensoria Pública entrar para investigar. Quem ia investigar eram os próprios oficiais envolvidos na operação. Então, o que está por trás disso? Será que a classificação faroeste já está rolando? Alguém sabe me informar? Que seria interessante analisar por esse lado. Eu não sei se entrou em vigor. O governador genocida do Rio disse que ele ia negar, mas como já passou pela Assembleia Legislativa do Rio, já tinha sido aprovada, provavelmente seria aprovada. Ele fazendo o joguinho dele, né? Como se ele não quisesse aprovar, vai lhe dar a morte e ainda dar um bônus, né? Lindo. Mais ou menos, a solução final de extermínio, ela não foi no início da guerra. Foi lá por 1941 que houve realmente a ideia de solução final. Essa solução de exterminar pessoas. Então essa ideia de matança, ela não é nova, gente. Não é nem de Hitler. Outros fizeram antes dele. A Alemanha fez isso, por exemplo, na Namíbia. Não sei se vocês sabem, é o primeiro genocídio que nós temos registrado do século XX, onde eles mataram milhares de namas, povos namas e hereros. E, por exemplo, algumas das mortes eram feitas assim. Expulsaram essas pessoas das terras deles e depois montaram guarda em postos de água. E quando as pessoas vinham beber água sedenta do deserto, homens, mulheres e crianças, eles eram mortos, assassinados ali na beira dos postos de água. Hoje a Alemanha está começando, vai pagar agora uma indenização, uma reparação, é a primeira, talvez, exemplar de bilhões para o povo namaco e povo hereiro, por causa disso. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade que Bauman dizia, sociedade líquida, né? Tudo é muito superficial. Todo mundo é extenso, mas raso, sem profundidade. No pensamento, no julgamento. A gente parece que sabe de tudo, mas nunca se aprofunda em nada. E nem nas questões que a gente poderia dar um Google e saber que, cara, isso aqui tá muito errado. Não tá certo. Tem alguma coisa que não tá certa. Morrer é uma coisa que todo humano, a gente sabe que o ser humano vai morrer. Mas decidir matar pessoas... Por exemplo, nos Estados Unidos tem pena de morte. E existe no Brasil agora um pessoal que está querendo validar a pena de morte. Vamos dizer assim que, supondo que eu concordasse, você acha que quem são os presos que vão para a pena de morte? Você acha que... Quem sempre morreu, né, gente? Quem vai para a pena de morte? Quem sempre teve o corpo validado para a morte. Que os ricos vão para... Não vai. Esse é o ponto. Então a gente decide, a gente sabe. Eu não acho que a sociedade seja inocente. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam tomar decisões. Decisão realmente, porque hoje você pensa que é o filho do outro. Amanhã pode ser o seu. Na igreja, não sei se vocês já frequentaram igreja evangélica alguma vez. Sim. Na vida. Vocês vão encontrar muito isso em um motivo de crítica para muitas pessoas, e eu entendo a crítica. Pessoas que vão lá dar testemunho e falam que viveram uma vida terrível de crime. Eu fui traficante, eu fui não sei o quê, eu fui isso, fui aquilo. E depois o cara mudou de vida. E você pensa assim, mudou nada. Caramba, tem gente que muda mesmo. Tem gente que muda mesmo. Vamos pensar. Quantas pessoas estão nessa mesma situação? Quando eu acolhi pessoas que, antes de entrar nesse mundo, crianças, adolescentes, eu pensava era justamente isso. A melhor maneira de você lutar contra o crime é evitar que um criminoso surja. E para isso você tem que atingir justamente na oportunidade, na educação, na possibilidade dele ter escolhas reais para a vida dele. É sobre isso. Então essa ideia de que nós estamos acabando com o criminoso, você está criando mais ressentimento na sociedade, e você sabe que não é, porque quem vive isso sabe que não resolve, e mesmo quem fez sabe que não resolveu. Sabem, todos sabem. A gente fica fingindo, enganando quem?
Entende? Então, assim, mas qual é a solução? A solução, ela é mudança estrutural mesmo. Só que nós sabemos, aí eu acho que realmente é esse ponto. Como fazer com que o ser humano seja mais humano? Que ele entenda que ele está participando de um jogo cruel. Eu pergunto para você o seguinte, quando você compra um chocolate, vamos dizer assim, todos gostam de chocolate, muita gente, né? Todos não. Eu não gosto tanto. Eu gosto pra caralho. Mas você Acho já, que todo mundo gosta, mas você já mas parou não para O pensar? Robertinho tá gostando muito ultimamente. Se você soubesse que o chocolate que você come, ele vem de mão de obra, é fruto de mão de obra escravizada em Gana, mudaria alguma coisa no seu consumo de chocolate? Eu reduzi muito, gente, o consumo de chocolate. Eu sou chocolatra, né? Nunca contei essa história aqui. Mas minha mãe contava que quando eu tinha acho que 2 anos de idade, eu subi em cima da mesa de Natal e comi uma caixa de bombom garoto. A bicha é compulsiva desde criança, desculpa. Esqueci de falar isso à minha psiquiatra, eu vou lembrar quando eu voltar, se eu voltar. Como eu tô questionando sobre a docilização dos corpos, isso passa também pela medicalização. Ai, ai, eu tô lidando com meus problemas de outra forma. Porém, é isso, gente. Então, sempre gostei de chocolate. Desde criança, pelo visto. E sempre ouvi falar que eu sempre tinha sobrepeso por causa do chocolate. Eu reduzi drasticamente o chocolate, né? Agora, né? Agora, quase 40 anos, eu gosto de chocolate meio amargo, amargo mesmo, 70% pra cima. Eu gosto de níveis de cacau, essas coisas. Mas é raríssimo comprar. E chocolate é algo que acabou, né? Hoje em dia a gente tá comendo plástico mesmo. Plástico, gordura hidrogenada. É incrível. Acabou. O chocolate acabou. Mas se a gente pensar pelo lado da exploração, gente, a maior parte do cacau acho que é produzida na África, né? Então, depois de anos e anos de exploração, acho que está secando um pouco a fonte. E o chocolate mesmo, de boa qualidade, que é oferecido ao norte global, não por acaso, porque a gente só recebe o lixo do lixo e ainda diluem mais e viram maior lixo. É tudo sabor, chocolate, aromatizado. Não tem mais chocolate. O preço, chocolate de alta qualidade, feito com matéria-prima de qualidade, o chocolate que é feito só com cacau e manteiga de cacau, tá num preço absurdo. Mas isso vem de uma mão de obra escravizada ainda. E o chocolate sempre, ele era considerado uma bebida sagrada, né? Um fruto sagrado que originava uma bebida sagrada. Isso fala no contexto aqui dos povos andinos, né? Pode me corrigir se estiver errada, mas é considerado uma bebida sagrada e tal. Então o chocolate ele precisa dessas temperaturas tropicais mais temperadas para florescer, para crescer, para produzir. E era o fruto sagrado. Muitas culturas consideravam uma bebida, né, feita com o cacau como algo sagrado. E aí a gente veio aí europeu, né, estragando tudo como sempre, explorando tudo, açoitando tudo, roubando os bens, os frutos, os minerais. E um desses frutos foi o cacau. E todo esse rolê de misturar cacau com leite foi um rolê europeu mesmo, tá? O cacau ele não era misturado com leite. E aí, meu amor, virou essa porra aí que vocês estão vendo, né? Clédio Luma fala, a tendência do ZOA é reduzir a pena de morte. Já está mais do que estabelecido que a pena de morte não tem efeitos relevantes na criminalidade. Não tem, é uma punição extrema, né, gente?
Eu sei que alguns casos, gente, a gente pensa assim, mano, essa pessoa não tem jeito não. Eu consigo apontar muitos casos específicos, tipo o bombado lá que matou o Gari, tá ligado? Mas você acha que se existisse pena de morte no Brasil, esse cara, ele iria pra pena de morte, gente? Fala da nossa realidade aqui tupiniquim. Branco bombado, classe média alta. Quais as chances dele ir pra pena de morte e um cara que rouba um frango na padaria ir pra pena de morte? E eu falo isso, um cara que roubou um frango na padaria, você já imagina quem esteja roubando um frango na padaria. Não vem me falar que vocês não imaginem como é que é essa pessoa, né? Então, sim, por isso que eu acho importante sempre interseccionar para a gente conseguir fazer uma análise mais aprofundada da nossa sociedade brasileira, sabe? Porque grandes marcas fazem exatamente isso. E a Mas gente, isso aí no dia a dia, não muda nada. Cara, mas então, isso aí é o que você falou. A gente tem um histórico que foi construído para que acontecesse dessa forma até hoje. Mano, tem que começar a retalhar. Tipo assim, você fala, eu sei quando isso acontece. Eu cheguei a verbalizar aqui uma vez quando eu fiquei sabendo. Só não fala não, porque depois vai dar um processo aí. Não pode nem falar quem que é, porque você estava processando. Aham. Mas eu falei, eu não pego mais esse chocolate, de verdade. Mas sabe, porque lá no canal nós temos uma eu como aula chocolate, sobre mas isso. eu como outro. Eita, não trava não, meu bem. Travadinha básica, né? Ô, bebê. Travou-se tudo. Uma pequena travada básica. Ô, meu pai, travou-se tudo e parou. Olha só, gente, eu paguei a Mas internet. tem Foi. Obrigado. tem as marcas que elas já têm as denúncias, então não é falar mal da marca. Inclusive no canal tá lá as marcas que estão envolvidas em trabalho escravo e na África. E eu coloco porque já são processos que são públicos no mundo e que elas foram condenadas por isso. Marcas grandes. Isso Grandes, aí. tá inclusive no Hoje site não dela. tem um selo que as marcas Eles criaram colocam pra não falar que não usa mão de obra escrava? Tem um selo assim, mas não são todas que utilizam. Porque, infelizmente, elas não conseguem manter esse controle. Isso acontece também com o ouro. Quando você vê, por exemplo, que... nós vimos falar da história do diamante de sangue. Diamante de sangue. Entendeu? Você, por exemplo, tem pessoas que fazem essa passagem ilegal do ouro de grandes jazidas na África de forma ilegal para os Emirados Árabes e é legalizado na Suíça, em vários outros lugares. E você vai comprar esse ouro depois. É o que eu falo, a aliança que a gente compra, se ela tiver vindo de exploração humana, a gente compraria aliança, porque essa é a questão da escravidão. E assim, o babado é. Desculpa. Todo o ouro que vai pra Dubai, ele vem de onde, gente? Sabe que Dubai é super luxuoso, né? Então, todo esse luxo, todo esse glamour, de onde será que é extraído o ouro, hein? Vocês viram que caiu uma mina no Congo? Caiu uma mina no Congo hoje. Matou mais de 30 trabalhadores, mineradores. Eu não sei se eram do garimpo ilegal ou não, tá? Mas o fato é que todo esse ouro africano, ele vai para esses lugares. E que todo mundo fica se matando para ir nesses lugares, tá ligado? As pessoas ficam se matando para ir para Dubai, para ir para Europa, né? Dubai, eu sei que não fica na Europa, tá, gente? Só dando uma referência. Dubai é uma cidade super rica, ela é super artificial,
criada com mão escravizada indiana, e ela vive de ouro que é explorado da África. Então, assim, Porque todo mundo coloca a culpa da escravidão, quando fala de escravidão, no feitor que está controlando o sujeito e chicoteando ele. Só que é um sistema. Esse escravizado veio para cá para fazer o quê? Para trabalhar. Para trabalhar em quê? Vou dar um exemplo. Açúcar. Açúcar era ouro, o ouro branco da Europa. Só as mesas de elites europeias que tinham isso. Então a pessoa que está comendo doce, açúcar lá na mesa europeia, ela estava se financiando a escravidão aqui. Sim. Qual o nível que ela tinha de percepção de que isso era o que financiava a escravidão? Eles sabiam, na maioria das vezes. Agora, nós escolhemos o que nós vamos ignorar. Quando o pessoal fala, mas na África ainda tem escravidão, que existem alguns lugares da África que ainda tem escravidão. Aí eu falo, gente, não precisa ir longe não. Pega uma lista de trabalho escravo aqui do Brasil que você vai encontrar, produzida aqui, ó, pela Justiça do Trabalho. lembrando que o Leonardo, o cantor, tinha trabalhadores lá em situação análoga à escravidão, lá na fazenda dele, no sítio, sei lá que caralho era aquilo. E é isso, gente, nada acontece feijoada. Eu fiz aí vídeo que tem pouquíssima, né, recepção, porque é isso. Quando a gente fala de certos temas, gente, o algoritmo não entrega. Se eu estivesse falando aqui de moda, e moda por moda, estivesse falando de trend e tal, com uma linguagem bem despojada, talvez entregasse, mas quando a gente fala de determinados tópicos, que é para a conscientização, tópicos que é para o despertar das pessoas, refletir sobre o seu consumo, isso não entra, né? O algoritmo ele veta. Então, repensar o consumo é importante. Acho importante. Entendeu? Você vai encontrar que o Brasil tem escravidão. E Minas Gerais é um dos estados onde tem mais resgates de pessoas escravizadas. Só que em Patos de Minas, em 2023, em uma fazenda, foram 243 pessoas. E eu vou te falar que aqui é onde mais acha e não é onde mais tem, tá? Porque tem alguns lugares que... Não tem a fiscalização. Na questão do ouro, gente, o Copenau fala que a pior coisa que alguém pode usar é ouro. Prata não tem problema, o problema é o ouro. O ouro ele vem diante de muito sofrimento, muita exploração. Dos povos indígenas, né? O ouro que é extraído aqui no Brasil é maneira ilegal, é muita violência. A gente viu que teve caso aí de assassinato de chefe indígena Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul. Por isso, gente. Os garimpeiros, os caras querem catar ouro, eles não estão nem aí. Estão nem aí para meio ambiente, estão aí para nada. Então, quando a gente consome, né, quando a gente tem uma peça de ouro, a gente tem, esbanja, realmente é esse ouro mesmo, esse ouro do sofrimento dos povos indígenas. E tem que haver uma conscientização para que essa cultura de ostentação, pelo menos não, tem que parar nesse ponto de vista. Eu acho que a cultura da ostentação, pegando um gancho aqui nos comentários da Érica, no chat, a cultura de ostentação, ela não ajuda na construção da autoestima do preto. Isso é minha visão, tá? Eu, Marion, penso assim, não ajuda na autoestima do preto. Coloca o preto na sensação de não pertença ainda maior. Eu acho que exacerba isso, porque não é qualquer pessoa que pode ter um cordão de 5 quilos de ouro. Esse ouro ele vem de muito sofrimento, muita exploração, muita morte, muito sangue. Ouro e pedras preciosas vêm nesse contexto. A prata não, tá?
Por isso que eu uso mais. Eu só uso artigo de. Não tem nada de ouro. Eu só uso coisas de prata. Mesmo assim, eu só tenho um conjunto de coisas de prata. Mas o ouro e as pedras preciosas, diamante, esmeralda, é tudo fonte de exploração mesmo, gente. E é necessário repensar nosso consumo. E eu acho assim, voltar até aqui minha cara de novo, é isso, não tem um mês que a gente passou situação de genocídio, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E todo. Eu aposto, gente, e aí eu coloco assim: o capitalismo e o racismo andam de braços dados, tá? Na minha concepção. Classe e raça tá intrínseco. E tem um gênero recortando tudo. Mas eu tenho certeza que esses caras que morreram cresceram com essa ideia de conquista de poder, né? Porque carregar, de novo, né? Carregar uma arma de grande calibre e andar coberto de ouro é status. E o que dá essa ideia de status é a cultura da ostentação. A cultura da ostentação coloca o aparentar acima de tudo. O importante é o que você performa. E eu sei que isso é prestígio dentro desse contexto. Os meninos estão com a autoestima acabada, então eles querem se sentirem respeitados, desejados e temidos. Eu acho que a fonte de toda a questão é essa. Meninos negros que vêm desse contexto. Eles têm autoestima fodida, eles normalizaram violência, a se verem em posição de violência, tanto quanto girando quanto sofrendo violência. E eles pensam assim: more, eu vou estudar para quê? Se eu posso fazer um corre, assim, trabalhar, né? Porque é um trabalho, é um lumpen, né, gente? Sabe aqui, vocês quando tem chat, sabem que é lumpen. É um lumpen. E eu posso ser respeitado, eu posso esbanjar, ter carro, moto, sei lá. Ele não vai sair dali, ele não vai ter vida. Mas dentro daquela comunidade ele vai ser temido e respeitado. Eu acho que a cultura da ostentação ela passa por aí. Então o ouro, ele é essa coisa simbólica. Mas dentro tirando esse signo, ouro, a gente tem tantos recortes ali no entremeio que a gente deve fazer, que a cultura da ostentação ela passa por isso, pelo consumismo exacerbado, relações de poder, de gênero. Você viu o que aconteceu lá com a menina, não sei se vocês viram, né? Nem todo mundo gosta, mas a iconografia da história, conta a história, acho que era da Barbie, não lembro o nome da menina, mas era uma mulher que saiu do sul. Ela era mulher de um cara de uma facção, veio pro Rio, mudou de facção, porque ela foi traída dentro da outra facção e ela ostentava a vida dela na rede social, tinha mais de, não sei, 30 mil seguidores, ela tinha muitos seguidores e ela falava, mandava papo reto, era uma mulher. E ela era conhecida por ser a mulher que fala, que peitava e tal. E é isso, ela não foi mais respeitada. E aí eu penso no desperdício da vida também. Se essas pessoas tivessem conscientização, elas tomariam esse caminho? Acho que no final é essa pergunta que a gente tem que fazer. Será que elas tomariam esse caminho?
E a conscientização, ela passa também pelo acesso à educação. Não estou falando da educação formal da escola. Não é só isso não, gente. Acho que a educação ela engloba muitas outras coisas. Não é só a formalidade da escola. A escola é capaz de reproduzir ainda mais opressões hegemônicas, sistêmicas. E quando a gente está no lugar do corpo desviante, é mais fácil entender isso, né? A gente está num lugar de pessoa preta, ou pessoa LGBT, QIAPN+, a gente sabe muito bem como são esses atravessamentos dentro da escola. E como é fácil a gente abandonar a escola, porque se sente como não pertencente. Não tem nada aqui pra mim. E aí é o abandono escolar. E aí sabe o que acontece? É cíclico. Por isso que eu falo que não adianta. Não adianta eliminar mais de 132 pessoas. Não adianta. A questão é muito mais embaixo. Não é sobre eliminar. A gente não vai resolver nada eliminando os outros. Se fosse usada estratégia e inteligência, as pessoas teriam sido presas e investigadas da maneira que tem que ser feita. A gente sabe que a validação da morte ela é permitida para determinados corpos, né? Sabe por quê? E o número já é assustador, Já? realmente. E entenda que tem lugar que tem mais. E lá não pode nem olhar, porque o cacique dali é... E eu concordo com você, porque uma das coisas que a gente levantou lá foi assim, ó, onde tem mais escravidão, onde nós vemos que tem estados que tem mais escravidão no Brasil? Duas hipóteses. Uma é porque realmente tem mais escravidão, ou outra hipótese é o que ele falou. Tem É porque o regime tem fiscalização. fiscalização. Sabe desde Que quando... é fraca, tinha que ter mais. Não, mas pior que não, cara. Você acredita que a fiscalização do trabalho talvez seja o único órgão que eu falo assim, cara, se vocês conhecerem o trabalho desse pessoal desde 95, da inspeção do trabalho, os caras arriscam a vida. Não esqueçamos que esses caras foram assassinados lá em Unai. Quando eu falo assim que é fraca, não é a galera que já tá lá. A É quantidade. que tinha que ter mais gente. Tipo assim, é fraco porque tinha que ser mais... Mas eu acho que o Cléster que teve aqui, que conversou com a gente, nele que eu tava pensando. ele escreveu aquele livro da Dama da Liberdade. Isso. Ela foi ele afastada. falou que o Brasil, tipo, tinha 4 grupos que agiam pra libertação de trabalho análogo à escravidão. E aí, tipo, no último governo Dilma caiu pra 3. Depois do último governo Bolsonaro, hoje a gente só tem um grupo que trabalha no Brasil inteiro pra fazer essa fiscalização. Desde 2010 não existe processo seletivo para contratação. Você entende? Então, 2010, como é que é fácil você fazer os negócios continuarem? E pasme, teve um dia que o promotor do trabalho estava dando... Nós estávamos conversando, assim que eu entrei no direito, na UFO, e eu participei de um... Tem um lugar na UFO muito importante, chama Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. Que isso é um trabalho realmente de apoio à luta contra o trabalho escravo contemporâneo. E aí ele mostrou o nome de alguns lugares que foram resgatados. E eu encontrei o nome de uma fazenda, que eu não vou citar ela aqui, e o nome dessa fazenda, que houve resgate de escravizados, eu estudei essa fazenda na minha graduação, no século XIX, ela já tinha escravizado. Nossa. E agora... 100 e tantos anos depois, novamente. Então, você vê que a gente não consegue se desprender disso? E como que isso é cruel? Por isso que eu falo, assim, a gente legitima o doce, o que a gente compra, essas coisas precisam ser faladas. E o pior, essas pessoas que estão nessa situação de trabalho escravo, vou dar um exemplo, trabalho escravo doméstico, que é o de mais difícil fiscalização. Como é que você fiscaliza um trabalho doméstico, trabalhadora doméstica escravizada? Dentro de casa, né? Teve aquele procurador lá de Santa Catarina, você viu? Ele colocou 23 advogados pra pegar a mulher, colocar ela dentro de casa ainda. Não tinha alfabetizado ela, não sabia falar. A mulher tinha problema, né? Ela era surda-muda. Isso, ela não falava, né? A Madalena Giorgiano, que é uma sobrevivente desse sistema, foi acompanhada pela Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, resgatada. Esse caso que o Baratião falou, quem fala sobre é a Fran no canal dela, Franceline Goulart. Em Patos de Minas,
É o caso mais emblemático que eu conheço da nossa região, de pessoa. Saiu até no Fantástico, outras emissoras que transmitiram o que aconteceu com ela. É aquela pessoa que eu peguei para criar, vai ficando em casa, casa com fulano, e depois vai seguindo todo um Mas é da roteiro. família aqui, tá com a Cara, a ideia é da gente. família. Tá na Aí herança? mora no Deixa eu falar, tá fundo no ali. testamento, é da família. Tá é da família, não tá no testamento. Isso é o exemplo do pacto de paternalista e cordial, né, da nossa sociedade, quase da família. Que se eu falo, se eu uso o afeto para te explorar, isso é um exemplo do pacto da cordialidade, né? Isso é a cordialidade, Sérgio Barcos de Holanda fala. Eu uso o afeto entre a gente para te explorar. Quase da família. Você não vai ter direito a nada, meu bem. Só de ser mais explorado, se duvidar, eu exploro seu filho ainda por cima, não é assim? Testamento, querido, não é da família. Não é da família. Não faz parte do. Tá ali trabalhando. Tá ali trabalhando. Esse negócio de ideia da família. Que é aquilo que nós falamos um pouco, que eu estava tentando te dizer no começo, do tipo de adoção à brasileira. Que é não legitimar a pessoa realmente na família, não formalizar. Porque esse é o ponto. Quando você não formaliza, você não tem uma responsabilidade legal sobre aquela pessoa. Por isso que é necessário formalização. Então, nesse ponto, toda vez que a gente legitima um produto que vem de uma área que a gente sabe que utiliza escravidão, nós estamos legitimando a escravidão. E é isso. A gente vai fugir disso Oh, meu Deus, foi mal. como? Como? Entende? Então, todo mundo que consome está favorecendo alguém que produz. Essa é a lógica. E por isso que é uma hipocrisia muito grande que os grandes consumidores de certas substâncias que estão sendo logisticamente encaminhadas em determinadas comunidades, esses grandes consumidores estão no Leblon, estão em Copacabana, estão nos lugares mais ricos do Brasil, nos condomínios fechados intocáveis, entende? Mas o crime tá na comunidade, é na periferia, ué. Mas o produto tá lá dentro de onde essas pessoas que são privilegiadas consomem. Entendeu? Então você fala assim, então tá. E nós sabemos o que acontece. A gente fica fingindo que não entendeu, que não sabe, que não é com a gente. Mas é tudo sobre nós ainda. Entende? Por isso que eu, inclusive, em relação a todas as substâncias, e quando eu falo todas, eu estou falando de quase todas, a maioria, precisava rever a política, porque a política de combate é a pior política que pôde existir. A pior política que pôde existir. E, gente, falando em criminalização das drogas, combate às drogas, guerra às drogas, e provavelmente esse vídeo vai ter pouquíssimo alcance, que eu tô falando esses termos, e já não tem nem muita gente na live, eu sou o quê? A flopada da internet, mas vou falar. O Brasil foi o primeiro país a criminalizar a maconha, ou a maçonha, né? É melhor falar maçonha. Isso ocorreu quando? 1930? Eu vou procurar aqui rapidinho para vocês, que a gente já está encerrando. Mas exclusivamente, principalmente, foi no Rio. Ó, criminalização da maçonha. Brasil, Rio de Janeiro. Que nem me dá o contexto, essa buceta. Foda-se. Reformulando a minha pergunta. Em 1830, gente. A primeira lei que criminalizou a maçonha no Brasil de forma localizada foi a Lei de Posturas do município do Rio de Janeiro, na época era a capital do Império, datada de 1830. Conhecida informalmente como a Lei do Pito do Pango,
Essa legislação proibia a venda e o uso do pito do pango, termo pejorativo para cigarro de maconha na época, e de outras ervas, em locais públicos, sendo uma medida direcionada principalmente à população negra escravizada. Em âmbito nacional, a proibição se consolidou posteriormente com marcos legais mais abrangentes do século XX, até chegar à atual Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006. Entendesse? Então, em 1830, lembrando que as sementes do cânhamo chegaram através de escravizados. E aí arranjaram um jeito de criminalizar, começar a criminalizar esses corpos. E aí a gente está em 2025, ninguém legalizou nada ainda. Pessoas pretas continuam perdendo suas vidas de maneira mais banal. Eu acho que se legalizasse tudo, regularizasse, vamos ver se ia continuar uma desculpa para matar preto e pobre, favelado. Mas enquanto isso, deixa seu comentário. Comenta, curta, compartilha. Muito obrigada. Desculpa o prolongamento. Mais um longa-metragem Dark Cinema. Obrigada.